Paulo escreve o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que se ponha o sol e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-lhes mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Se você prestar atenção na forma que essa série foi construída em cima desse texto, Paulo foi extremamente didático conosco. Ele fala que fazer parte da igreja é aceitar um convite. Então, esse convite é soberano, vem da parte de Deus, convidou vocês e a mim a fazer parte do corpo de discípulos. Esse convite não nasce de nós. Ele realmente é um convite onde Deus nos convence do nosso pecado, nós nos arrependemos do nosso pecado e nós resolvemos fazer parte da igreja de Cristo. Na segunda mensagem, você vai ver Paulo nos ensinando que nós recebemos esse convite, mas esse convite também vem com um outro, que é aprendermos a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, discípulos de Cristo. E esse convite ao pertencimento que nos leva a aprender, ele tem um objetivo nas nossas vidas, que nós nos tornemos cristãos maduros. Ou seja, a lógica bíblica para um discípulo de Cristo é que ao longo da caminhada ele vá se tornando cada vez maduro, com foco na transformação da sua vida. Então, se eu aceitei o convite de ser discípulo de Jesus, eu passo a aprender a respeito de Jesus, esse aprendizado me conduz à maturidade e essa maturidade tem que provocar uma transformação de dentro para fora com o foco numa vida nova. Inclusive, na mensagem passada eu falei que esse negócio de uma vida nova, isso nos traz conflito constante, porque eu preciso abandonar velhos hábitos, velhos valores, eu preciso estar disposto ou disposta a ser mudado. Inclusive, eu citei também na última mensagem que, apesar da salvação, de Deus nos resgatar do pecado e nos colocar junto a Ele no céu, ser algo de opção exclusiva e única dele, quanto a tornar-se discípulo, depende de nós também. Por isso, há muitas pessoas que podem entender o amor de Cristo por elas e não serem discípulos de Jesus. E nós vimos alguns textos, inclusive, que falam a respeito disso, onde pessoas começaram a ouvir as verdades que Jesus tinha a dizer e resolveram não ser discípulos deles. Então, uma coisa não está associada à outra. O resgate do amor eterno de Deus pelo nosso coração não quer dizer que obrigatoriamente sejamos discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo, ele depende de algumas questões que nós vamos voltar hoje para entender exatamente o que Paulo quer dizer nesse texto, tá bom? Mas tudo parte de uma consciência clara e profunda que o próprio apóstolo Paulo usa lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, um texto conhecidíssimo por todos nós que já caminhamos há algum tempo em igreja. Paulo vai dizer: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se por mim. Um discípulo de Cristo é alguém que tem consciência plena e clara que, uma vez resgatado por Jesus, ele já não vive mais a vida que ele quer ter.
Como eu sempre digo, ele já não recorta a realidade a partir das suas percepções. Ele recorta toda a sua realidade a partir daquilo que Cristo espera. Então, o meu trabalho tem que ser um trabalho a partir daquilo que Cristo espera. A minha família tem que ser uma família a partir daquilo que Cristo espera. Os meus valores, as minhas ações, tudo em torno de mim é recortado pelo Evangelho. Porque a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso já nos traz uma primeira pergunta essa manhã. Tudo que nós temos vivido em torno de nós, parte da fé que nós temos no Filho de Deus ou nas nossas expectativas pessoais? Porque se nós vivemos tudo ao nosso entorno a partir das nossas expectativas pessoais, certamente nós construímos um ídolo no lugar onde Deus precisava estar. A minha expectativa é um grande ídolo. É um resultado do meu egocentrismo, onde eu acho que Deus tem que funcionar da maneira que eu creio que Ele funcione. Essa semana eu tive um momento muito rico com duas pessoas tomando um café, onde eu explicava isso. Gente, não se esqueça, eu não vou repetir, se você quiser ter essa informação com um pouquinho mais de profundidade, está na mensagem da semana passada. Mas eu preciso reforçar que Deus não tem compromisso nem com você, nem comigo. Deus tem um compromisso com a aliança dele, que nos recebe pela graça. Quando eu entendo isso, eu deixo de achar que Jesus é um grande terapeuta, onde eu me coloco no divã espiritual e acho que ele tem que simplesmente ouvir meus problemas, e eu caminho para um outro viés, onde eu entendo que o convite do Evangelho é um convite para uma nova vida, o qual eu sempre tenho que fazer uma pergunta: o que Jesus espera de mim como discípulo? Você já se fez essa pergunta ultimamente? O que Jesus espera de você como discípulo? Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vim agora ouvindo o capítulo 21 de Êxodo no carro. E a gente às vezes não lê muito Êxodo, porque ele é muito cheio de lei, muito cheio de regra, muito cheio de nome. E eu comecei a prestar atenção nas regras que Deus colocava para o povo lá atrás no Antigo Testamento. Tipo assim, olha o que Deus se preocupava, gente. É porque a gente fica preso só nos 10 mandamentos. Esquece que existe um conjunto de leis em torno dos 10 mandamentos que simplifica os 10 mandamentos. Como assim? Viu? Se o seu boi chifrar alguém e matar, olha o que Deus vai se preocupar. E ele morrer, você tem que matar o boi. Mas se você foi avisado que seu boi estava chifrando as pessoas e ele matar alguém, quem morre é você. Olha o que Deus se preocupava, porque Deus, ele cria toda a identidade do seu povo em cima de leis, valores e regras que fazia com que aquele povo passasse a ser chamado povo de Deus. E isso não mudou, gente. Nós nos escondemos debaixo do manto do amor, de um amor de Deus a partir da nossa perspectiva, que às vezes nós esquecemos que aquilo que Deus mais espera da gente é obediência. A obediência é a essência da relação de Deus com os seus discípulos. E nós não queremos nos debruçar em cima da palavra do Senhor a fim de entender o que Deus espera de mim. Eu continuo vivendo sinais do velho homem ou da velha mulher, né, fazendo uma atualização para os dias de hoje, esperando que Deus me olhe como um filho agraciado dele e que as coisas aconteçam na minha vida. Isso não existe. Eu uso muito o texto de Mateus para exemplificar isso. Hoje eu mudei e vou para Lucas. Quando Jesus vira para os seus discípulos e fala logo assim em Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Vocês estão percebendo que Jesus está falando de obediência de novo? Eu já não estou mais no Antigo Testamento, estou no Novo Testamento. Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Que discípulos são esses? Essa é a grande pergunta. Mateus é um pouquinho mais tranquilo, né? Ele vai lá e fala, ele começa a contar a parábola do homem que constrói a casa sobre a rocha. Lucas já é muito mais enfático, viu? Por que vocês me chamam de Senhor? Isso é Jesus falando, não é o Cláudio. Se vocês não fazem o que eu digo, não tem sentido. E se vocês não fazem o que eu digo, é como se Jesus dissesse para a gente aqui essa manhã: se vocês não fazem o que eu digo, certamente eu não sou seu Senhor. E ele vai mais adiante no versículo 47. Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então ele vai falar assim: se vocês querem ser meus discípulos, eu vou te mostrar o que é ser.
E eu queria chamar a atenção para vocês para os 3 verbos dessa afirmação. Esses 3 verbos, normalmente, o primeiro é o que mais faz sentido para a gente numa perspectiva do que eu espero de Jesus. Quando Jesus fala, eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, há diversos motivos para nós querermos ir a Jesus. Pode ser um problema conjugal, de repente chegou no médico, o médico falou, você está com uma doença terminal, você está com a vida ruim, quer melhorar, você está querendo dinheiro, você está querendo passar por essa parte da vida. Há diversos problemas que nos trouxeram e trazem pessoas para Jesus. Aí quando você chega até Jesus, numa igreja, qualquer que seja, inclusive o galpão, você começa a ouvir algumas coisas. E aqui há pessoas que já ouviram mais coisas de Jesus do que eu, Cláudio. Já estão há mais tempo ouvindo coisas de Jesus. Então essas pessoas começam a ouvir e acontece um fenômeno, parece que ao longo do tempo de caminhada com Jesus, no cérebro, nem falo que é no coração de algumas pessoas, elas começam a ficar críticas daquilo que ouvem. Elas já começam a deixar de entender o que é a voz de Deus na mensagem de Deus e o que é aquilo que o cara que está falando na frente diz. Porque como elas não vêm alcançando aquela maturidade esperada, ela começa a ficar crítica no sentido, poxa, hoje a mensagem foi legal. Não, isso aqui eu tenho que mostrar para o meu vizinho, porque o meu vizinho precisa ouvir isso. E as mensagens de domingo, ou de qualquer outro momento, seja num grupo familiar ou em algum outro momento, deixa de ser uma mensagem para ela, é sempre para a pessoa que está do lado. Então a gente começa a ouvir. Parece que existe alguma coisa na vida da maioria dos cristãos hoje em dia, que eles continuam até ouvindo, mas vão deixando de escutar. E principalmente se Jesus resolve o problema dele. Meu problema está resolvido. Já fui, aquilo que me levou até Jesus resolveu o problema. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar Jesus no espaço da minha agenda e quando der certo eu vou lá ver Jesus, saber como é que ele está, tomar um café com ele, que na verdade, afinal de contas, é Jesus, né? Foi ele que me tirou daquele problema. E aí o próprio Jesus, ele vai falar assim, ok, mas não basta vir até mim, não basta ouvir as minhas palavras, mas você precisa fazer o quê? Praticar. Então, discípulos de Jesus não são só aqueles que ouvem, não são só aqueles que vêm até Jesus, mesmo que seja por um chamado, mas são aqueles que praticam o que Jesus tem a dizer. Se eu perder essa conexão com a prática, dificilmente eu vou me tornar um discípulo de Jesus ou uma discípula de Jesus. Dificilmente eu vou viver a experiência de uma vida nova. Porque eu venho, quando eu tenho problema, e a minha experiência de quase 15 anos de ministério pastoral me levam a dizer, e até essa semana eu tive uma conversa muito interessante a esse respeito, uma pessoa muito tempo na igreja, se afastou, foi viver a vida como quis, essa semana voltou, querendo retornar ao ambiente da igreja, mas ela quis voltar porque outro problema surgiu na vida dela. Aí eu tive que falar assim, só tem um jeito de desse negócio resolver. Porque caminhar com Deus, gente, é que nem, por exemplo, eu me relacionar com o William e com a Nathalie. Deus não se afasta do nosso lado. Mas o nosso coração se afasta dele com muita naturalidade quando a gente começa a viver outras coisas que nós julgamos importantes na vida. Quando você tem um grande amigo e você se distancia dele, você começa a deixar de saber as necessidades dele do dia a dia, os problemas que o aflige. Você começa a deixar de saber. Mas quanto mais eu me aproximo dele, continuo conversando, marco um café, vou na casa dele, ele vai na minha, você começa a conviver com o dia a dia daquele amigo com mais frequência. Naturalmente, você vai conhecendo mais ele. E com Deus não é diferente. Apesar de Deus não se afastar da gente, quanto mais eu convivo com ele, mais eu me relaciono com ele, quanto mais eu mantenho a minha comunhão pessoal com ele, quanto mais eu mantenho minha comunhão coletiva com ele, mais eu sei o que ele espera de mim e eu sei o que esperar dele. E essa pessoa, eu falei, meu querido, só tem uma maneira de você voltar para isso que você espera. Ele estava em busca daquele sentimento, a sensação, não sei nem explicar para vocês, que ele tinha não sei quantos anos atrás. É voltar a caminhar num relacionamento cada vez mais próximo de Deus. Senão isso não vai acontecer, cara.
E vou falar mais. Você não vai sentir o que você sentia antes, porque o modelo antigo já está provado que deu errado. Então você tem que fazer outra coisa da sua vida. Outra coisa que te aproxime mais de Deus. Você vai ter que ser mais resiliente, mais resiliente, mais determinado, mais focado, mais forte, estruturar sua agenda a partir do que Jesus espera de você, senão não dá. E Jesus termina esse texto falando assim: se você quer vir, ouvir e também praticar, você é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava o quê? Bem construída. Só existe uma forma de nós nos tornarmos discípulos bem construídos diante de Jesus. É aprofundando os alicerces da nossa casa. Só tem isso. E eu só aprofundo o alicerce da minha casa quando eu cavo mais fundo. Quando eu tenho coragem de cavar mais fundo o meu coração e deixar Jesus ir mais fundo no meu coração, nos problemas que mais me incomodam, que talvez alguns deles eu não conte para ninguém. Só tem uma forma de eu cavar alicerces profundos, é sendo sincero e franco com Jesus. Não tem jeito, e isso você não faz numa oração mágica. Mas, apesar do Evangelho não ser mágico, ele é místico. E o misticismo do Evangelho está no poder do Espírito Santo, que nós vamos deixando de perceber se a gente vai construindo a nossa casa na areia. Não tem jeito, não tem outra forma de fazer isso. Se você quer uma casa bem construída, se aprofunde no seu relacionamento com Jesus. Se você não quer uma casa bem construída, ou uma casa mais ou menos, que qualquer coisa abala a sua vida, então leva a vida do jeito que você está levando. Agora, o terremoto vai vir para abalar a sua família, a sua vida. Isso é fato. Alguns são pequenos tremores, outros são terremotos altíssimos. E quanto mais funda a minha casa estiver alicerçada em Jesus, menos ela treme. Eu vejo muita gente há muitos anos na igreja com a casa tremendo, com um tremorzinho desse tamaninho. Por quê? Vive aquela vida na superfície espiritual. Não tem uma vida aprofundada. Lembra? Pertencimento, aprendizado, maturidade, transformação e nova vida. Paulo já foi claro. Eu deixei meu celular no carro, mas abre aí para mim, por favor. Não, Tiago, pode abrir você. Mesmo texto de Efésios, capítulo 5, os primeiros versículos. Se eu não estiver enganado, quer ver uma coisa? Depois que Paulo explica toda essa caminhada, olha o que ele vai falar em 5:1. O que ele fala aí? Pode ler alto, Tiago. Voz de querubim, como eles diziam antigamente. Sede, pois, obrigado, Tiago, imitadores de Deus como filhos amados. Ele constrói tudo isso para a gente, para ele falar o quê? Sejam imitadores de Deus. Vocês entenderam? Não tem jeito. Nós ficamos tão tomados, contaminados, poluídos, defasados com essa espiritualidade evangélica comum, que nós nos afastamos do que é ser discípulo, gente. E não tem jeito. Eu tenho lá meu professor de musculação na academia, e às vezes a gente discute assim, a gente está lá fazendo na aula, tal, ele fala: Cláudio, você já viu o que esses caras estão fazendo? Cada coisa louca. Faz o aluno fazer umas reviravoltas muito loucas. E olha, eu sou formado em educação física como vocês também, me formei em 94 em educação física, caminhei com a educação física há muito tempo. Agora, quem é de educação física, não sei se vai concordar comigo, musculação não muda, muda. E faz um efeito fantástico. Não adianta querer inventar outra coisa. E ser discípulo de Cristo é a mesma coisa, desde Êxodo. E não adianta querer inventar outra coisa. Hã? A modinha. Então tem a modinha da música, exatamente, tem a modinha da igreja. Não adianta. Fui chamado, aprendo, me torno maduro, me transformo e tenho uma nova vida. Acabou, gente. E aí Paulo vai falar: então façam isso, e sejam imitadores de Deus.
E se vocês forem mais a fundo, mais à frente na carta de Efésios, ele começa a complicar a gente pra caramba, porque ele vai falar assim, sabe onde que você vai ser imitador de Deus? Na sua casa. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo ama a igreja. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Sabe onde que ele vai falar que você tem que ser imitador de Deus? No seu trabalho. Escravos, sejam escravos em Jesus. Patrões, tratem seus empregados em Jesus. É isso que ele vai falar. Ele não vai falar para você ficar dando pirueta mágica, se emocionando em nome de Jesus. Ele vai falar, aprendam a ser discípulos, porque a igreja que nós estamos é resultado da igreja que nós somos. Não tem outro jeito, gente. E nisso, o pastor Ricardo Agreste uma vez falou uma coisa que eu gravei que eu achei fantástica. O que distingue um discípulo no meio da multidão é a forma como ele escuta, acolhe e responde aos ensinamentos de Jesus. O que distingue um discípulo no meio da multidão é a forma como ele escuta, acolhe e responde aos ensinamentos de Jesus. E quando ele fala multidão aqui, eu ouso falar tanto a multidão que não é cristã, quanto na multidão que se diz cristã, e também não é. Porque a resposta aos ensinamentos de Jesus é o que mostra para a gente se Jesus realmente faz parte da nossa vida. Se nós somos imitadores de Deus. Não é aquilo que eu penso. Nisso eu quero terminar, e já estou indo para o final, com 7 marcas que Paulo levanta nesse texto. Na verdade não são 7, são 6, perdão. De uma vida em transformação pelo Evangelho. A primeira coisa que ele fala, que ela é uma vida sustentada pela verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos os membros somos membros do mesmo corpo. Uma vida que vive como discípulo de Cristo, ele não tem medo da verdade. E eu tenho sofrido, minha família tem sofrido nos últimos 20 dias, por causa de cristãos que falam a sua verdade. E não é no ambiente, tem aqui não, é no outro ambiente, lá do trabalho, tá? Nós temos sofrido por causa disso. Porque o cara permitiu que a gente falasse o que quisesse falar com o coração aberto, ele pegou isso e usou a favor dele. Por causa disso. Um cristão fica na verdade. A verdade é dura, a verdade dói, a verdade machuca, a verdade, ela nem sempre é agradável, mas eu vou repetir as palavras do meu professor do seminário. É melhor você ficar 5 minutos no vermelho do que a vida toda no amarelo. Resolve. A verdade resolve. Nós não gostamos de falar a verdade porque nós não gostamos de assumir o resultado que a verdade provoca. Ontem eu vi uma brincadeira muito engraçada no Facebook. Agora o pessoal está fazendo uma coisa legal no Facebook, né? Colocando videozinho, até eu. Coisas engraçadas. Aí uma mãe pegou 2 filhos. Não sei se já viram esse vídeo. E colocou a mesma camisa. Pega 2 filhos seus, pega as 2 Marias e veste as 2 camisas. Já fez isso também? Coloca de frente um para o outro, vestindo a mesma camisa, apertada, e tem que ficar olhando um no olho do outro. E a mãe falava, tá vendo? Isso é para você aprender. Agora você tem que olhar seu irmão no olho. E aí, parece que o menininho era menor que a menina, ele abaixava a cabeça assim, e você, Felipe, sei lá, você, levanta e olha para sua irmã. E estavam os 2 grudados assim, sem se mexer, ó. E ali, aquela camisa de força, literalmente, mantendo os 2 vendo. Assim, é um absurdo, óbvio, né? Mas é didático. Funcionou? Aí, tá vendo? Funcionou. Funciona, viu? Tá aqui. Eu vi o vídeo, tá aqui em logo. Por quê? Você começa a ensinar seus filhos a assumirem os seus erros. Você não fica maquiando os erros do filho. Viu, amigo? Você errou, assume. Olha na cara da pessoa e diz, eu errei. Porque a primeira marca, segundo Paulo, de um discípulo de Jesus, é viver na verdade. Não tem jeito. A segunda marca, segundo Paulo, de um discípulo de Jesus, é uma vida orientada por um coração manso. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Esse negócio de cristão, não é que, aliás, Paulo, ele até é bem honesto. Ele não diz que a gente não pode se irar. Nós não temos controle sobre as nossas emoções.
mas nós temos como escolher o que nós vamos fazer com ela. Nós temos como escolher. Então eu preciso pegar a minha ira e colocar-me no meu lugar e voltar lá naquela frase que eu falei no começo, do que Jesus faria ali, para ver se eu iria agir de uma maneira correta. E quem conhece Jesus sabe que Jesus não tinha problema para chamar a atenção das pessoas. Tanto que ele entra lá no templo, vê o pessoal mercadejando coisas que não tinham nada a ver, e ele expulsa a chicotada. Não é isso. O que ele diz é que a sua ira não pode se transformar em pecado na direção das pessoas. E se você pega o exemplo do Antigo Testamento, dos mandamentos, Deus dá 10 mandamentos e 6 deles são formas de como não pecar contra o próximo. Então há uma preocupação distinta de Deus de que a nossa espiritualidade seja não errar contra Deus e também não errar contra o próximo. E se você pegar isso e colocar no grande mandamento, ama ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo, funciona também. Então o fato de eu estar irado não quer dizer que eu tenha que dar vazão à minha ira, porque o único que faz isso, quem é? O diabo. As pessoas confundem franqueza com sinceridade. Um coração sincero não é um coração franco. A franqueza te dá a permissão de você falar o que quiser sem filtro para as pessoas, sem saber o que se vai machucá-las ou não. A sinceridade é outra coisa. Eu posso falar o que as pessoas precisam ouvir, mas com filtro. Olha, eu preciso te falar uma coisa, mas eu preciso filtrar. Porque se for o que eu estou sentindo, não vai dar certo esse negócio. E se não conseguir filtrar na hora, filtra depois, tá bom? Você só não pode ir para cima das pessoas que nem uma lança, achando que isso é sinceridade. Isso não é sinceridade. É franqueza e em alguns casos, até falta de educação. Mas Paulo fala que uma marca de um cristão é um coração manso. Se a sua sinceridade não for causar mansidão, nem use ela, porque vai causar confusão. Uma terceira marca que Paulo traz, que uma vida de um discípulo é uma vida fundamentada na generosidade. Eu acho que naquela comunidade de Efésios devia ter muito ladrão, né? Para ele dar esse conselho, que ele fala assim, ó: o que furtava não furte mais, antes trabalho, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Eu quero, como eu sei que eu não estou tratando com nenhum facínora, nenhum ladrão, nenhum larápio, nenhum surrupiador aqui entre nós, eu queria que vocês se atentassem comigo à segunda parte desse texto. Paulo, ele está na contramão da nossa cultura, na segunda parte desse texto. Que a maioria das pessoas trabalham buscando realização pessoal. E o trabalho é uma dádiva divina para a gestão das coisas de Deus. Quando o trabalho se torna no nosso coração uma prática divina para a gestão daquilo que é de Deus, o resultado do meu trabalho não é ganância, mas generosidade. Eu não trabalho para me realizar, eu trabalho para prestar um serviço para a sociedade, e o resultado do meu trabalho tem que gerar generosidade. Se você quiser entender um pouco mais do que isso, leia o livro Fé e Trabalho, do Tim Keller. Ele fala disso. O trabalho é uma bênção. Nós transformamos trabalho em maldição. Eu não tenho nenhum problema com pessoas que queiram se aposentar. Não tenho. A minha fala não está voltada para isso. Só que essas pessoas precisam entender que a aposentadoria não é entrar em inércia, é mudança de propósito. Eu preciso ter um propósito para depois que eu parar aquele ciclo de trabalho. Porque eu vou falar uma coisa, gente, e aqui quem está falando é o Cláudio, comentário do Cláudio. Se você perder o propósito das fases da sua vida, a sua vitalidade vai se acabar. Então eu tenho que ter propósito. Cara, eu estou cansado, estou 50 anos fazendo isso, Cláudio, não aguento mais. Beleza, acaba. Mas tem algo para fazer depois. Porque senão seus olhos vão se apagar. E sabe qual é o final disso? É morte. E produza algo que você também possa servir as pessoas.
A cultura aí do empreendedorismo, infelizmente, gira em torno disso. Eu tenho que produzir algo para minha realização. Eu quero ser o cara que seja visto na capa da revista. Eu quero ser o cara que quer ser notado como empreendedor do momento. Mas o Evangelho diz diferente. Produza para que você seja mais generoso com as pessoas. Deus não tem problema em a gente ganhar dinheiro. Ele tem problema com a nossa ganância. Por isso que ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o nosso dinheiro tem servido às pessoas? E às vezes eu vejo pessoas que se escondem desse argumento na desculpa que as contas não estão batendo. As contas não estão batendo para a maioria. Eu posso aí falar que para a maioria. É porque nós não temos uma boa administração do nosso dinheiro. Não é porque não temos dinheiro. E aí a conta não bate. Aí eu começo a cortar daquilo que para Deus é o grande valor, a generosidade. Em quarto lugar, uma outra marca, e essa aqui, gente, hoje em dia é fundamental, de um discípulo numa vida nova, é uma vida com palavras sábias. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nós nunca vivemos tempos tão ruins quanto as palavras que saem das pessoas, ainda que não saiam da boca, porque na época do apóstolo Paulo não tinha Facebook, não tinha Twitter. A gente nunca teve um tempo tão ruim quanto as palavras que as pessoas postam nas redes sociais também. E eu não estou falando de pessoas que não conhecem Deus. Eu estou falando, inclusive, de pessoas que conhecem a Deus. Tem coisa que me assusta, gente. Me assusta mesmo, porque a orientação de Paulo é muito clara. Não saia nada da sua boca, mas só o que for útil para edificar os outros. Os outros. E isso requer uma análise sincera das nossas conversas com os nossos amigos, dos meios em que vivemos. O que tem nas nossas conversas? Qual é o conteúdo das nossas conversas? Certa feita, alguém aqui do galpão falou assim: pastor, ano passado isso, espero que 2019 esteja sendo um ano diferente. A gente passa em rodas de conversa, às vezes com algumas pessoas, alguns grupos lá na igreja, e fala-se de tudo, só não se fala das coisas do reino. Eu falei, eu sinto ouvir isso, viu? Porque não é isso, pelo menos, que eu tenho ensinado. Não é isso, pelo menos, que eu tenho reforçado. Não é você ser o crentez que... Mas, poxa... Entendeu? Não é estar em todas as rodas de conversa falando também. Mas eu tenho que conversar dessas coisas. Principalmente, se eu estou no meio de não cristãos. Porque eles precisam ouvir daquilo que a gente acredita. Eles precisam entender quem nós somos. Eles precisam saber porque nós não tomamos algumas decisões complicadas do jeito que eles tomam. Eles precisam saber. Agora, se a gente nunca conversa com eles a respeito disso, eu fico muito com a antena ligada, né? Meu radar, já falei para vocês, eu fico sempre com a antena ligada, aonde que Deus na conversa vai me dar uma ponte para eu, pinçar o evangelho lá no meio. Eu fico ligado, mas isso é natural meu, eu não exijo que ninguém seja assim, mas eu fico ligado. E isso acontece nos lugares mais inusitados, alguns que eu nem ouso contar para vocês, nada exagerado também, mas não é dentro da igreja sempre. Às vezes é no tatame, você está lá, conversa vai, conversa vem. Às vezes é num bar com os amigos conversando alguma coisa. Às vezes é numa viagem, estou na poltrona com alguém aqui na viagem do ônibus lá. Acontece. E aí? Acontece. Num restaurante, com o garçom. Aliás, eu espero que Deus um dia atenda o meu desejo. Sabe qual é o maior desejo de público que eu tenho para falar? Eu tenho um desejo enorme de falar com garçons, para garçons, verdade. Eu acho uma profissão fantástica ser garçom. Muito fantástico. Garçom, é gente que serve, não é gente que vai lá e joga a comida na sua mesa. Você entende? Então eu tenho isso. E a gente precisa ter conversas com as pessoas espiritualizadas, sem ser noiado. Entende?
Se o noiado, eu já falei, fica chato, né? Sem ser noiado. As pessoas têm aí, estão necessitando de conforto que só você e eu podemos dar porque nós conhecemos a verdade. Gente, eu estou estudando para a série do mês que vem um livro fantástico. E as pessoas não conhecem a história toda. Nós conhecemos, porque Jesus já revelou a história toda para a gente. Elas precisam das palavras que saem da gente. Elas precisam da nossa oração. Elas precisam do nosso cuidado. E não precisa ser expert nem formado em Bíblia para isso, não. Precisa ter vontade de fazer isso. É só isso. Porque o resto do Espírito Santo faz através da gente. Quinta e última. Quinta marca de um coração de um discípulo é uma vida com o coração livre de amarguras. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Me entristece muito ver cristãos, não que se amarguram, mas que escolhem permanecer amargurados. Nunca estão felizes com nada. Nunca estão contentes com nada. O contentamento é uma prática cristã extremamente importante para a nossa vida. Viva com contentamento. Olha, eu não tenho tudo, não tenho todas as respostas, estão até me faltando algumas coisas, mas eu vivo contente porque o meu contentamento está no Senhor. É nele a minha alegria. Ele é o meu sustento. Mas tem gente que fica alimentando amargura no coração ao longo da vida, e toda vez que você conversa com a pessoa, ela está amargurada. E a amargura é um troço muito complicado, viu, meus amigos? Isso cria raiz no nosso coração. Uma raiz que vai se aprofundando cada vez mais. Sabe quais são os efeitos dessa raiz? Falta de perdão. A gente deixa de perceber as pessoas, começa a achar que o nosso problema é sempre o maior. Falta de carinho, cuidado, dentro de casa, com a esposa, com o marido. Ai, ela fez um negócio para mim que eu não perdoo. Ele fez um negócio que eu não aceito. Isso vai criando amargura. Vai lá e resolve. Não fica no amarelo, não. Ai, meu pai era um pai assim. Você não tem opção em ter escolhido o pai que você teve, mas você tem opção em querer ser o filho que você quer ser. Acabou. Livra dessa amargura do teu coração de uma vez por todas, que esse negócio está te fazendo mal, está te envenenando. E para terminar, meus amigos, a última marca de um discípulo de Cristo, segundo o apóstolo Paulo em Efésios 4. Uma vida orientada pela bondade, pela compaixão. Vamos lá. Uma última marca de uma vida orientada é uma vida orientada pela bondade, compaixão e perdão. Paulo termina assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Eu achei que Paulo aqui foi fantástico, porque ele não usa nenhum de nós como régua de acerto, como régua de bondade, como régua de compaixão e como régua de perdão. Você pode falar que ele não fala assim, olha, perdoe, seja bondoso e seja compassivo como eu fui. Ele não está falando dele. Ele fala, seja tudo isso como Cristo foi e tem mais, com você. Vocês perceberam o que Paulo está falando? Olha para o seu coração, veja quem você foi, quem você tem sido com Cristo. Perceba o tamanho, amor de Deus pela sua vida, para que você se torne o que você tem se tornado. Perceba isso. E faça isso sair de você em bondade, compaixão e perdão. Faça isso. Aquilo que ele fala em Coríntios, deixe as pessoas sentirem o perfume de Deus através de você. E nós estamos vivendo num mundo totalmente carente dessas três coisas.
bondade, compaixão e perdão. E nós fomos amados por bondade, compaixão e perdão. E nada menos justo que a gente devolva às pessoas bondade, compaixão e perdão. É que como nosso amor é condicional, nós associamos bondade, compaixão e perdão ao que as pessoas fazem ou deixam de fazer por nós. Mas o que Paulo fala para um discípulo é que bondade, compaixão e perdão tem que ser associado ao que Cristo fez por nós. Ele é a régua. E é um baita desafio isso para os nossos sentimentos. Quando eu falo, eu tenho que agir com bondade, compaixão e perdão, a partir de quem Cristo é e do que Ele fez comigo. E não existe isso sem arrependimento. Se o seu coração não se arrepender disso, você não consegue fazer também. E aqui eu não estou falando de se arrepender para as pessoas, se arrepender para Cristo. Jesus, eu me arrependo de quem eu sou. É o Salmo 51. Eu me arrependo. E eu coloco no teu altar quem eu sou. Porque eu quero viver uma vida nova no Senhor. Vamos orar?